Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou aluna de Ciências de Dados e IA da PUC São Paulo e hoje eu vou mostrar um dos projetos que desenvolvemos no sétimo semestre de Ciências de Dados. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o projeto. Então, a gente desenvolveu uma API chamada Bela Távola, onde ela representa um restaurante. E nela a gente tem que pensar em tudo que, por exemplo, o cliente ou outras pessoas vão precisar dessa API, né? Então temos que pensar em erros, em lógicas, que o que a pessoa vai querer, tanto por exemplo, para o garçom conseguir conferir se possui ou não um prato. Então a gente pensou toda nessa questão de estrutura de como realmente funcionaria uma API de um restaurante. Eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente utilizou. Bom, eu criei um repositório no GitHub, então aqui está o meu repositório da Bela Távola. E além disso, a gente utilizou como ferramenta principal o GitHub Codespace. Então, aqui é onde a gente faz os git pushes, git commit, justamente para enviar para o nosso repositório. Então, aqui que a gente utiliza e faz os nossos modelos com Python, né? Aqui a gente também utilizou o Hugging Face e o Docker. Então, no Hugging Face vocês terão que criar também a API Bela Távola e o Docker também, justamente para que vocês consigam ter o token. Eu vou mostrar um pouquinho mais de como que está a estrutura do projeto. É bem importante que as APIs que forem desenvolver, o que a gente vai desenvolver, tenha uma estrutura bem encaixada para que a gente consiga identificar onde que possui os erros e também fica mais fácil, né, essa identificação se estiver bem estruturado e também conseguir verificar o que falta ou acrescentar novas coisas. Bom, a estrutura principal, né, do projeto vem desta pasta aqui, que é o Fast API. Então, a gente utilizou para a criação a biblioteca Fast API do Python, e nela aqui a gente tem todas as... aqui a gente tem o MainPy, né, que é o principal. Então, aqui está o meu MainPy. E também aqui a gente é onde a gente registra as rotas da API, ou seja, aqui a gente tem a pasta routers, né? Com os endpoints. E a pasta models, que a gente tem um modelo Pydantic, né? E também temos o teste. Eu vou só recolher aqui para não ficar confuso. Aqui tá o testes. Esses testes são automatizados, né? Automatizados. Então, são os testes que a gente precisa fazer justamente caso, por exemplo, tenha erro. Então, a gente coloca aqui. Eu vou mostrar um pouquinho de cada programação. Então, aqui no MainPy, a gente tem, como são pastas, é muito importante que você organize elas e chamem elas por aqui. Então, aqui a gente utiliza o Python, né? A linguagem Python é a principal desse projeto. Então, a gente chama todas as pastas. Então, eu chamo do Fast API, é para ele importar o Fast API. A questão de erros aqui é uma biblioteca de erros. É muito importante também a gente ter dentro do nosso sistema, justamente para a gente enviar o erro correto quando por exemplo, quando um prato falta, ele tem que ter um erro correto. Então, se o prato ele não existe ou se ele existe, mas está em falta, então a gente tem que personalizar tá isso dentro de uma API. Aqui a gente tem o requests, e aqui a gente faz toda a importação de todas as bibliotecas que a gente precisa. É muito importante você prestar atenção nisso, porque toda vez que você criar algo aqui, a gente também vai ter que criar uma importação aqui dentro, dependendo de qual pasta seja. Aí aqui a gente chama o app e as rotas. Então aqui a gente tem as rotas pratos, bebidas, os pedidos, reservas. A gente também, eu vou
mostrar um pouquinho mais para frente como que é feito a questão das rotas. É uma parte bem legal, eu achei bem interessante. Então, aqui, ó, por exemplo, se os dados, eu tenho que colocar aqui, se os dados ele for inválido, ele tem que dar um status de 422, que é o inválido, não pertence à nossa base. Então, eu tenho que sempre detalhar exatamente o que eu quero, né? Então, aqui a gente tem uma rota de pegar, né, o prato. Essas são as principais rotas. E de saúde, né, se o status da API tá ok ou não. O MemPy, no início, ele fica um pouco extenso, porque você ainda está criando as pastas, mas com o tempo você tem que ir aprimorando para que o MemPy ele seja menos conciso possível, para que ele só chame essas pastas. Então, mostrando um pouquinho mais das rotas agora. Aqui a gente é onde a gente realmente faz. Eu vou abrir depois para vocês a minha API. Aqui é onde a gente realmente coloca o que vai ter dentro da nossa API. Então, as nossas rotas, por exemplo, que é bebidas, né? Então, eu coloquei todas as bebidas que eu quero que a Bela Távola tenha. Então, eu tenho a água mineral, eu coloco todo o preço, se ela é alcoólica ou não, quanto que é o ml, tudo que uma pessoa ou um cliente precisa saber, né? Se ela, quando que ela foi criada. Então, aqui eu tenho todas as bebidas. E aqui é a rota que eu crio. Então, eu crio rota de chamada. Então, eu chamo a rota bebida. Aqui eu crio um ID para cada bebida, justamente para que, por exemplo, se o garçom ele não sabe, ele só sabe o ID, ele consegue verificar o ID se ela está disponível ou não, em vez de ser só pelo nome. E aqui a gente coloca a categoria, se ela é alcoólica ou não. Então, a gente faz uma categoria que, por exemplo, ó, aqui, ó, a categoria, né, é vinho. Então, aqui é vinho também. Categoria cerveja, suco. É muito importante a gente fazer o que a gente precisa saber dentro de uma API. Aqui temos o pedidos, né? Então, aqui a gente cria a rota de pedidos. Então, qual vai ser o pedido, né? O prato, então eu tenho que colocar o nome prato, a quantidade, a observação, o valor total. Aqui é a rota prato, então aqui eu coloquei todos os pratos que eu quero. Então, por exemplo, aqui tem a categoria pizza, então só tem pizza de margarita, tem massa, tem sobremesa, tudo que eu quero colocar. Eu vou mostrar um pouco mais das rotas. Aqui é a rota para pegar o prato, né? Então, tudo que eu preciso fazer para pegar essa rota do prato, eu vou mostrar depois na API para vocês. E aqui o ID também. Então, cada prato tem o seu próprio ID. Aqui também tem a questão de disponibilidade, então se esse prato está disponível ou não, ele puxa através do ID, como a gente pode perceber aqui. E aqui a gente tem a questão de erros, né? Como eu disse, é muito importante a gente colocar o status de se o prato ele não é encontrado, se o prato, na verdade, ele não tem disponibilidade, ou se o prato ele existe ou não, né? Tem os ingredientes corretos. E aqui a gente também cria a rota post, né? Então, o que tem que aparecer? Então, o nome do prato, a categoria, o preço e se ele está disponível para o garçom, por exemplo. Então, quando a pessoa ela pede um prato, ele pode pesquisar dentro da nossa API e ter essa saída daqui. Então, aqui ele já consegue verificar se está disponível ou não um prato. Aqui no Predict, ele basicamente a gente vai
colocar a nossa API, né, o repositório ID. Então aqui eu tenho que colocar o meu Hugging Face, que é aquilo que eu falei para vocês. No Hugging Face vocês têm que colocar a Bela Távola, né? Eu coloquei 2 porque deu um errozinho, que eu vou explicar. É muito importante que vocês prestem atenção nessa questão dos tokens. Então, aqui a gente cria a saúde da API, se ela tá boa ou não, e também utiliza aqui. Eu vou explicar. Aqui dentro da nossa API é muito importante que a gente tenha esse arquivo aqui, o ponto .env, né? Que é onde vai ficar os nossos tokens. Então, tanto do Hugging Face quanto do Docker Hub. Onde a gente realmente vai chamar. Por quê? Esse arquivo ele não pode ser publicado no nosso repositório do GitHub, porque a gente vai estar fazendo um vazamento do nosso token. Então, ele tem que ser ignorado pelo GitHub quando a gente vai fazer o git push e o git add para adicionar dentro do nosso repositório, mas ele tem que estar linkado aqui com os nossos códigos, né? Mas ele tem que ficar invisível, basicamente. Aqui também temos as rotas de reservas, então, quando uma pessoa ela quiser reservar, ela tem que pegar, por exemplo, quantas pessoas serão, qual é o status, o número de pessoas, se excede o permitido por mesa. Então, aqui basicamente é o que tem que dar, né? Se tem mesa disponível ou não. Então, a gente faz basicamente essas rotas. Aqui a gente também, deixa eu ver. Temos com Config Pi, ele é a configuração de tipo quantas mesas tem. Então, dentro o máximo de mesas é 20, o máximo de pessoa por mesa é 8. Então, aqui é a configuração das reservas. Então, eu configurei, né, aqui no Config Pi, as variáveis da aplicação com valores padrões, né, para que a API ela funcione justamente tanto localmente quanto no GitHub Actions, mesmo sem um arquivo, sem esse arquivo do token. Então, você consegue fazer no ambiente de CI. Acho que eu vou mostrar, vou abrir aqui a minha API para vocês verem. Eu consegui abrir aqui a API. Então, assim, no início a API fica assim, só que aí a gente tem que vir aqui, não, tá? Docs, porque aí a gente entra dentro realmente da API. A API está assim. Aqui a gente consegue ver todas as nossas rotas, por exemplo, aquela que eu falei que eu criei a rota pratos, então a gente tem o get, o post, então aqui a gente tem por categoria, o preço máximo, ou se apenas está disponível, eu consigo selecionar os pratos. Além disso, tem o post, que é como que vem, né, o nome, então a categoria, o preço e se está disponível ou não. Também temos o get pratos pelo ID, então a gente consegue pegar só pelo número, o ID do prato. Também temos para colocar, pesquisar, né, se está disponível ou não esse prato pelo ID. Aqui a gente também tem a rota bebidas, então para pegar bebidas, o tipo, se é alcoólica ou não. Então, aqui em bebidas a gente tem para criar as bebidas. Então, a gente tem a consulta pelo nome, categoria, o preço, se é alcoólica, o ml, e se está disponível ou não. Aqui também tem como a gente consultar a bebida pelo ID.
Além disso, a gente tem os pedidos que foram realizados, então normalmente o pedido é feito pelo ID, a quantidade que você quer e se tem alguma observação, por exemplo, como tirar queijo, algo do tipo. Aqui temos as reservas, então nome, a mesa, né, a quantidade de pessoas por mesa, né, a data que vai ser e a hora. Então aqui, como eu falei, a gente consegue fazer também as reservas, então aqui tava as reservas de listas, então a data, o status se tem ativa ou não. Se eu consigo a reserva, então cada reserva tem um ID também, então eu consigo pesquisar por ID. Para deletar, cancelar a reserva, né? E também pela mesa e o número da mesa, então eu consigo verificar essas reservas. Aqui a gente também tem o Predict ML, que basicamente ele ajuda na questão de saber se a API ela tá ativa ou não, se ela tá funcionando ou não. E também essa é a rota de Machine Learning, né? ML é Machine Learning. E também se teve valor de transação, a hora da transação, se foi a compra, tentativa de senha, né? Se foi tipo uma tentativa, se teve algum golpe ou não, se é uma pessoa real que está fazendo a reserva, se é uma pessoa real que está comprando ou não. Então aqui a gente tem a verificação também. Mostrando. É basicamente isso. Então, esse Red Point Key Health, ele justamente serve para monitoramento da nossa API. Então, ela mostra se está ativo ou não. Então, aqui também é a mesma coisa. E agora, voltando um pouco mais para os nossos códigos, eu vou falar um pouco sobre o Docker agora. Dockerfile. Deixa eu só tirar o meu terminal aqui. O Docker você vai precisar fazer também que nem no Hugging Face um token da API. Então, basicamente, ele define como a imagem da API ela vai ser construída, né? Então, eu usei uma imagem base com Python e apliquei um multistage building no primeiro estágio, chamada de builder, e então aqui tem todas essas informações que eu estou falando. E essas dependências são instaladas, né, no segundo estágio. Então a imagem final ela copia apenas o necessário para rodar justamente só a aplicação. Então quando eu dou o Git, né, eu já rodo, já faço todas as instalações necessárias, tudo que precisa para a API realmente para a API funcionar, né? Então, aqui a gente tem o builder, temos a questão do copy, né? Então, eu pego os requerimentos, né? Tá aqui para cima. Do que eu preciso. Aqui é um texto, né? É um tipo uma anotação do que eu preciso para rodar a API. Então, aqui tá todas as informações de todas as bibliotecas que eu preciso e qual é a versão delas. Além disso, tem o Pipstall, então ele faz tudo isso de forma automática para mim, nesse caso. A gente também tem o sistema, o CMD, o vCorn, né, para utilizar dentro da nossa API. Eu também configurei um usuário não root, né, chamado de app, deixa eu ver se ele app user. Então, seguindo uma boa prática de segurança, o comando final inicia com vcorn executando em 00. E é necessário que a aplicação seja acessível, né, dentro do container. Bom, eu também vou falar um pouquinho sobre o Git ignore. Peraí, Docker ignore. Então, é tudo que ele tem que ignorar para ele não ser publicado. Por exemplo, os nossos tokens, como do Hugging Face e do Docker, ele não pode ser divulgado. Então, eu criei
um arquivo onde eu coloco todos os arquivos que eu não posso subir no Git, quando eu fazer um Git add. Então, para adicionar, eu coloquei todos esses arquivos e aí eles não sobem, eles não são divulgados e assim tem mais segurança. Então, ele evita, né, nesse caso, que os arquivos desnecessários ou sensíveis entrem na imagem do Docker, por exemplo, e os tipo cachê, né, o ambiente virtuais, os notebooks e arquivos temporários que ficam fora da imagem. Então, tudo aquilo que eu não quero que apareça, né, na minha imagem. Então, aqui a gente tem esses arquivos. E, bom, eu vou explicar um pouco do Compose aqui. Basicamente, aqui tá a minha URL, né? Da Bela Távola. Aqui a gente tem a rota de aplicação da Fast API. Então, aqui o serviço, a API, né? Também temos o banco do SQL. E além disso, a gente tem a proxy reverso, que está aqui. Também temos os volumes, né, de dados, a persistência dos dados e a questão de saúde, a espera do banco ficar pronto. Ou seja, né, basicamente a API só inicia depois que o Postgre e está tudo pronto e recebe as conexões. E isso evita que os erros tenha erro de inicialização. Eu vou também explicar um pouquinho daqui, ó. O Docker Compose ele chama proxy, então a nossa proxy a gente está aqui, ó, a configuração da proxy. Basicamente, ele funciona como a proxy reverso, como eu já tinha dito anteriormente. Então, aqui o usuário ele acessa a porta 80 e essa proxy ela encaminha a requisição para o serviço da API na porta 8000, né? Dentro da rede do Docker, que é, por exemplo, na minha API dos documentos aparece essa porta, né? Só essa porta para o nosso usuário. Então, o nome da API ela funciona porque o Docker Compose ele cria uma rede interna, né, com o DNS para os serviços. Bom, eu vou explicar um pouco mais sobre a questão do GitHub Actions, que é uma parte bem importante para a nossa API. A gente verifica se deu certo ou não os nossos commits a partir do GitHub Action. Então, aqui tem um repositório, eu entro aqui no Actions do GitHub e eu verifico o quanto que deu. Como vocês podem ver, tem bastante até, porque aqui eu consigo verificar se deu certo ou não. Então, por exemplo, para CI, né? O smoke test funcionou, o full test funcionou, ele aí que mostra o tempo que demorou para rodar tudo, e o Docker por último. Então, aqui eu consigo verificar se ele tá bom, né? Ou se ele tá ruim, não foi. É uma aquisição que eu pedi ou que eu botei. Por exemplo, para esperar a publicação do Docker. Eu tinha feito o mesmo teste, como vocês podem ver com o CI, e aqui ele não tinha funcionado. Então, por exemplo, aqui ele mostra que não funcionou e ficou 22 minutos. E aí aqui ele consegue explicar para mim o porquê que ele não funcionou e qual parte que ele não funcionou. Então, entrando aqui, eu tenho toda a questão do erro e eu consigo verificar onde que estão os erros, né, da API. Então, o workflow, na verdade, é um workflow, a gente consegue verificar se os testes estão rodando bem ou não, e se tudo passar, ele executa o Docker no final. Agora eu vou mostrar um pouco de como que fica o Docker, né? Então, o Job Docker usa 2 circuits cadastrados no GitHub. Então, eu tenho o Docker username e o Docker password.
E o password, na verdade, é o token. Como eu disse, a gente também faz a mesma coisa no Hugging Face. Então, a gente cria o token para utilizar o Docker Hub. Então, aqui a gente tem o doc e aqui eu tenho a minha API Bela Távola, assim como também no Hugging Face eu tenho a minha API Bela Távola. A imagem ela foi publicada no Docker Hub no repositório, então foram geradas duas tags, latest, latestes, né? E a tag com SH. É, do commit e permite rastrear exatamente qual versão do código gerou aquela imagem. Então, aqui basicamente a gente tem as nossas imagens, e aí aqui a gente consegue ver a última publicação, o status se está ativo ou não. Essa tag com SH é importante para rastreabilidade, porque ela permite identificar o estado exato em que o código é, usado foi usado na imagem. Então, basicamente, a nossa API, o nosso projeto deu certo da API. Não é uma é um projeto, não é um projeto muito fácil, assim, você tem que ter bastante concentração para verificar se nenhum token ou nenhuma informação que não deveria estar dentro da sua API, ela foi publicada de alguma forma dentro do repositório, né? E também verificar os actions, as ações, verificar se os testes estão funcionando, porque às vezes a gente pode subir achando que está funcionando e aí quando a gente vai em actions não está funcionando o teste. Então, é muito importante. E com isso, a P2 da API Bela Távola fica completa. A primeira parte a gente focou mais na questão da desenvolvimento das rotas, então, do que vai ter dentro da nossa API, dos erros que vão acontecer. E a segunda parte ficou mais com a questão do Docker, né, de como que o Docker pode automatizar algumas funções dentro dessa API. Então, todos essas funções, tanto do Hugging Face quanto do Docker, do GitHub mesmo, dos actions, dos erros, faz com que a API rode, né, a aplicação de forma mais reprodutível e também segura e que faz um ambiente real, né, de produção. Então, eu consigo testar pratos aqui, eu consigo verificar o que tem dentro do meu banco de dados. É, então, basicamente, esse foi o projeto Bela Távola Docker. Obrigada por assistir.